Final da Copa do Brasil 2025. Teremos o Corinthians está na final da Copa do Brasil 2025. E o Vasco também está na final da Copa do Brasil 2025. O Corinthians tenta buscar o tricampeonato. O Corinthians levantou o troféu em 1995, 2002 e 2009. Tenta repetir o feito nesta temporada. Agora o Vasco, Cruz Maltino Carioca, tem uma Copa do Brasil conquistada em 2011. E alguns vices, né? Para variar do Vasco. E o que acontece? Dessa vez o Vasco tenta levantar o troféu e se tornar bicampeão da Copa do Brasil. E vamos de estatísticas. O Corinthians tem média de meio gol pelo menos um gol, né, no primeiro tempo, e nos últimos 9 jogos, e menos de 3,5 nas últimas 3 partidas. O Vasco sofreu pelo menos um gol ou mais nos últimos 9 jogos. E geralmente tem mais de um gol e meio nos jogos do Vasco. Então serve também essa dica aí para quem gosta de fazer uma fezinha, né? Se o Vasco não se organizar defensivamente, o Corinthians pode aproveitar. Nos últimos 10 jogos, né, o Corinthians tem aí média de 1,40 pontos por jogo, o Vasco 0,9. 40% de vitória pro Corinthians, 30% do Vasco. Marcou o primeiro gol em 60% dos jogos e 30% o Vasco. Não sofreu em 30% dos jogos e o Vasco em 10%. Não marcou em 20% e 60% dos jogos não marcou. Ambas as equipes marcam em 50% dos jogos do Corinthians e 30% do Vasco. As duas equipes não são lá grandes coisas, né? Isso dá para ver pelas estatísticas. E o Corinthians tem média de meio gol, né? Um gol no primeiro tempo, sai nos jogos do Corinthians em 90% dos jogos e 70% dos jogos do Vasco. Geralmente os jogos do Corinthians e do Vasco, o Corinthians tem mais de um gol e meio, o Vasco em 90% dos jogos tem pelo menos 2 gols nos jogos, né? Então, média de vitórias do Corinthians no primeiro tempo é 50% e 20% do Vasco. Empate 10%, o Corinthians 30% do Vasco. Perdeu 40% das vezes o Corinthians e 50% das vezes o Vasco. E vamos lá de estatísticas, né? Então, assim, a média de gol minuto que costuma sair gol nos jogos do Corinthians, né? No primeiro tempo, eles costumam marcar e costumam levar. O Vasco costuma marcar e levar também, né? Então, os dois times têm problemas defensivos visivelmente. O Corinthians costuma apertar a partir dos 70 minutos e costuma buscar o seu gol entre os 76 e 90 minutos de jogo. E esses são os minutos que o Vasco costuma tomar, que é entre os 61 e 75 e 76 e 90 minutos de jogo. Então, se o Vasco der mole e deixar o Corinthians crescer igual o Cruzeiro deixou, é caixão e vela preta já nesse primeiro jogo. E aí, torcedor, o que você acha disso? Será que o Vasco vai conseguir segurar o primeiro tempo e os minutos finais do Corinthians? 40% dos gols do Corinthians ali, ó, depois dos 75 minutos, como eu havia falado, né? Quando ele marca primeiro, ele venceu 4 dos últimos 10, o Vasco venceu 2, perdeu nenhum, o Corinthians empatou 2. Então, concedeu primeiro o Corinthians aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, o que acontece? Se o Corinthians sair na frente, ele tende a segurar o jogo. É igual aconteceu no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Igual no jogo que o Cruzeiro saiu na frente, o Corinthians perdeu por 2-1, né? E conseguiu se classificar nos pênaltis. Então, o Vasco tem que prestar atenção nos minutos finais, onde o Corinthians costuma crescer, e no início do jogo também, onde ele costuma marcar. Só que como ele costuma marcar, ele também costuma tomar. Então, o Fernando Diniz é um bom estrategista, com certeza deve estar pensando em algo para esse jogo da próxima quarta-feira, o primeiro jogo de final. Agora vamos conferir o retrospecto de confronto direto entre Vasco e Corinthians. Nos últimos 6 jogos, o Corinthians perdeu um jogo para o Vasco e foi em São Januário. Isso já tem bastante tempo, hein, pessoal? Não foi agora, não.
E o Corinthians jogando em casa, ele não perde pro Vasco, já tem mais de 6 jogos, hein? O máximo que o Vasco conseguiu ali foi um empate em 0-0 contra o Corinthians. Lembrando que esses jogos foram pela Série A do Campeonato Brasileiro, né, dos últimos anos. Então, jogando em São Januário, o Vasco só venceu um, né? Ele só venceu o Corinthians, foi no primeiro turno do Brasileirão. É, pessoal, as estatísticas não vencem jogos, né? Porém, mostra aqui que o negócio não está muito bom para o Vasco. Vamos à escalação provável do time do Corinthians. Vem com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gabriel Henrique e Matheus Bidu. Carrilho no meio campo, Maicon, Bidon, autor do gol no último jogo, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Depay que costuma crescer em grandes jogos, né? Muita gente critica o Depay, porém ele puxa a marcação, ele tem uma jogada que ele acaba achando espaços onde poucas pessoas têm a capacidade de enxergar. Já o Vasco vem com Léo Jardim, Rodrigues, Renan, Cuesta, Paulo Henrique, Barros no meio campo, Mendes, Gomes, Coutinho, Moreira e Rian no ataque. Rian que recentemente renovou o contrato com o Vasco. O Vasco vai tentar segurar sua joia na colina até a Copa do Mundo, né? O técnico do Corinthians, Dorival, um grande estrategista que está tirando leite de pedra, tem aí, ó, 49% de aproveitamento em vitórias, 24% em empate e 27% de derrotas. Dorival que treinou a seleção brasileira, né? Isso aí, Dorival. Vai levando o timão ao topo novamente. Inclusive, pessoal, eu não acho a campanha do Ancelotti na frente da seleção brasileira tão superior ao Dorival, hein? E Fernando Diniz, falando em seleção brasileira, que também foi técnico da seleção, tem aí 41% de vitórias com o time do Vasco, 25% de empate e 34% de derrotas. Lembrando, se não fosse o Fernando Diniz, o Vasco provavelmente teria lutado para não cair nesse campeonato ou até teria sido rebaixado, hein? Então, pessoal, essa foi aí a nossa análise sobre a grande final da Copa do Brasil Betano 2025. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Se você gostou, dá um joinha. Se não gostou, comente aí por que você não gostou, o que nós podemos melhorar. E tamo junto, é só o começo. Em breve voltamos com mais notícias do futebol.